Olá, chegou a sexta-feira, dia 10 de novembro e estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje, aqui no programa Assunto do Dia, vamos falar sobre o bullying, os limites entre a brincadeira e a agressão. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje. E através da linha interativa você também vai poder ligar para a gente e deixar a sua dúvida. Tem tudo isso e muito mais, então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E olha só, bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa. E esses atos eles podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo ele surgiu do inglês bully, a palavra que significa tirano, brigão ou valentão. Isso na tradução para o português. Aqui no país, o bullying ele é traduzido como o ato de bulir, tocar, bater e zombar. Essas são as práticas mais comuns do ato de quem pratica o bullying. E olha só, a violência ela é praticada por um ou mais indivíduos com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. E para nos ajudar a entender mais sobre este assunto muito importante, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Marciana Falcão. Ela que é psicóloga e pedagoga e também representante da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Miguel Gomes, ele que é psicólogo. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o repórter Magdiel Nayal. A adolescência é uma fase marcada por dúvidas, onde se busca a aceitação própria e de um grupo. É também uma fase de descobertas, mas a busca por identificação também tem um lado negativo. É o bullying, que pode ser marcado pela prática de violência física ou psicológica, e entre os adolescentes tem o cyberbullying como prática mais comum. Esses adolescentes debatem o tema na escola com frequência. Na conversa, eles falam sobre a recorrência da prática e as formas de combate. Isso vai além do ambiente escolar. É uma questão social, que talvez comece até mesmo dentro de casa. E é muito difícil você tentar entrar na cabeça das pessoas, mas o que eu penso é que há uma banalização daquilo que é mal. Ver uma melhor possibilidade de chamar os pais, se possível, ou o aluno dizer, isso não é legal, não é para chamar. Ou até chegar na própria sala de aula e conversar com os alunos, uma palestra, um debate. Eles já presenciaram casos de bullying e cyberbullying e nas duas ocasiões perceberam como o enfrentamento ao tema é importante para a superação. A pessoa que foi agredida fica calada, não expõe isso, não coloca para fora. E eu conheço um colega meu que ele conseguiu ter a coragem de dizer assim, não, ele não vai me chamar mais de gordinho, eu me chamo fulano de tal, e aí todo mundo começou a chamar ele pelo nome e não por uma palavra que ele não gostava de ser chamado assim, que ele se sentia mal por isso. Mas nem sempre a vítima consegue se posicionar, seja porque o agressor é anônimo ou porque a vítima não encontra apoio na família ou porque realmente se sente inferior e não consegue falar. Uma pesquisa feita com adolescentes com comportamento de risco na Universidade Federal de Pernambuco revelou que 14,% deles já apresentaram comportamentos suicidas. Desses, 11% já tentaram contra a própria vida. A mesma pesquisa do Núcleo de Avaliação Comportamental em Grupos de Risco constatou que 37% dos estudantes entrevistados no Recife já sofreram bullying. Isso mostra como os casos críticos podem estar perto da gente. O importante é entender a necessidade de ajuda. Eu acho que muitas vezes o jovem ele acaba não procurando uma ajuda por ele achar que as pessoas em volta dele vão achar que é um ato de fragilidade, que ele não vai conseguir lidar com outras coisas na vida. Buscar ajuda é sim a solução, não mostra que você é frágil, não mostra que você é incapaz de algo, muito pelo contrário. Mostra que você teve atitude, teve discernimento para poder ir lá e querer sair daquele quadro. Eu acho que seria muito interessante se você trouxesse debates, discussões,
atividades práticas aos alunos, em vez de só ficar vendo as coisas na teoria, isso quando se vê. Porque a maior dificuldade que há no combate é essa. Através de seus professores, dentro de temas abordados em sala de aula, seja de redação, seja de sociologia, seja de qualquer outro tema que possa trazer um pouco dessa realidade. A gente sabe que muitas vezes pode se parecer pouco, tá? Trazer palestrantes de fora que têm uma importância bem significativa na sociedade para poder relatar essa questão do cyberbullying, da violência, das drogas, das diferenças. Então, tudo isso para que ele possa ter um pouco da realidade. A gente sabe que a escola sozinha a gente não consegue nada. A gente tem que ter essa parceria de fato com a família para que a gente possa relatar essa necessidade de esclarecer cada vez mais essa dura realidade para os nossos alunos. Além de procurar ajuda, é preciso entender que a vida é o melhor caminho. O próprio tema, desse mês é o amor à vida, é você se amar. Além de você amar os outros que estão ao seu redor, que com certeza vão sentir falta e também vão se doer muito, assim, pelo quadro que você está passando, é você se amar em primeiro lugar, é você colocar o quão sua vida é tão importante, quantas coisas você pode conseguir na sua vida, se você conseguir sair desse quadro, porque tudo é uma fase, tudo é uma coisa que passa, então o amor próprio é fundamental para esse problema. Pois bem, ótimos relatos aí nessa reportagem. O intuito do programa, dessa edição do programa, é justamente mostrar para você o que é o bullying, como você pode identificar e ajudar alguém que está sofrendo bullying na escola, ou seja, também na sociedade como um todo. Daqui a pouquinho vamos compreender melhor o nosso tema, mas a partir deste momento a gente chama a você que está em casa, que tal interagir com a gente? Que tal participar do assunto do dia desta sexta-feira? Olha só, vou te explicar a partir deste momento o que é que você deve fazer para interagir conosco, para participar aqui do nosso programa. Você já pode responder a nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte, olha só. Você sabe como identificar os sinais de quando alguém está sofrendo ali com bullying? Sim ou não? Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 3424-1977. Liga pra gente, responde aqui a nossa pergunta de hoje e também através desse número, nossa linha interativa, você pode ligar pra gente para deixar alguma dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. A nossa fanpage está no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet também disponível para você deixar seu questionamento, deixar também algum depoimento sobre o tema em debate. Nosso WhatsApp também está disponível a partir de agora, 994 18 1206, 994 18 1206. Você vai acessar, deixar aí quantas dúvidas você tiver e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, uma das formas mais comuns do bullying é o que acontece no ambiente escolar. Em quase todos os países do mundo, o bullying na escola é um problema quase crônico, que assim a gente poderia classificar, As formas de agressão entre os alunos são das mais variadas e podem acontecer em quase todos os níveis da fase escolar. Isso desde o primário até os últimos anos ali do ensino médio. O bullying ele atrapalha sim a aprendizagem do aluno, além de afetar também o seu comportamento fora da escola. Então, a partir deste momento, vamos dar sequência aqui ao nosso debate, vamos aprender muito mais sobre o tema. Desde já quero dizer que é um prazer receber aqui os nossos convidados. Marciana Falcão, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar aqui. Miguel Gomes também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço para falar sobre um tema tão importante. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. A gente trouxe uma definição, no geral, do que seria bullying. Tem como a gente resumir o que a gente já repassou para poder diferenciar o que é e o que não é o bullying, para quem está em casa compreender? Tem um limite entre a brincadeira e tem um limite entre essa agressão, Como é que a gente poderia diferenciar o que é e o que não é bullying? Eu entendo que a grande diferença é o nível de sofrimento que a pessoa passa a ter a partir do momento que é vítima desse tipo de comentário. Uhum. Infelizmente, é muito comum na nossa sociedade a gente ter alguns comentários maldosos e que muitas vezes são tratados como se fosse assim, uma coisa meio politicamente correta. E eu acho que a gente tem que ser politicamente correto mesmo, sabe? Eu acho que a gente vive num momento em que a gente precisa incentivar esse tipo de comunicação, esse tipo de atitude, e não é porque antigamente a gente fazia esse tipo de coisa e as pessoas não ligavam que a gente vai poder continuar fazendo.
Eu acho que o tempo passa, a sociedade muda, as coisas mudam e a gente precisa ir mudando junto. Não é como se a gente fizesse assim, a gente vai permitir hoje em dia, por exemplo, uma luta de gladiadores num estádio de futebol? Não, antigamente isso era possível, pertenceu a uma época, hoje mais não. Então acho que a gente precisa dar esse passo em relação a esse tipo de comentário, de brincadeira que muitas vezes são feitos e que algumas pessoas ainda tomam como sendo inofensivas, mas que no fundo não são. A maioria acontece ali no ambiente escolar. Tem uma explicação para isso? Veja bem, a escola ela reproduz a sociedade, né? Então, ali na escola ela vai conviver com crianças de várias, vamos dizer assim, tipos de educação em casa, os valores que cada família, né, defende, né? Então, e também como ela, porque a família é o primeiro lugar, né, em que a criança vai receber todos esses valores e significar o mundo, né? Então, de acordo com o que ela traz de casa também, né? Então, veja que numa escola tem uma variedade muito grande de classes sociais, de valores que trazem de casa, né? Essa questão de famílias que tem como, assim, uma questão primordial o respeito ao outro, outras já nem tanto, né? A questão de você ter uma questão assim de você ter a criança que é mais permissiva em casa, em outras não são. Então, isso tudo contribui para a questão de que o bullying acontece com tanta frequência, né? Que a gente, às vezes, pode pensar que não, mas acontece com muita frequência na escola e a gente precisa cuidar. Tem como a gente tentar classificar e tentar compreender quem pratica esse bullying? O que é que leva uma pessoa a se tornar agressor, né, a praticar esse bullying? É uma pessoa que sofre violência, por exemplo, sofreu muita violência em casa e ela vai querer reproduzir na escola. É uma forma da gente iniciar essa compreensão do que leva uma pessoa a agredir a outra, seja por que for. Assim, a gente pode pensar em várias razões que podem levar uma pessoa a agredir a outra, né? Eu acho que isso que você falou é uma das possibilidades, né? Uma pessoa que sofre algum tipo de agressão num ambiente mais privado e identifica no agressor uma figura de poder, de autoridade, então a forma que ela encontra de ter esse poder e autoridade fora daquele ambiente onde ela é vítima é reproduzindo esse comportamento, aí vai reproduzindo na escola, etc. Eu acho que essa é uma forma. Acho que existem outras possibilidades, né, de fazer com que alguém seja agressor. Isso que Marciana estava falando é importante, né? De repente uma criança que habita um ambiente em que as pessoas são intolerantes, em que as pessoas discutem com muita facilidade, em que o respeito ao próximo é uma coisa secundária. Então, naturalmente, a criança vai aprender isso, porque a criança aprende por observação, sobretudo, e vai reproduzir isso nos ambientes onde ela convive. A gente falou também no começo do programa, né, trazendo a explicação sobre o tema, que geralmente a vítima é uma pessoa indefesa. Seria isso, né? Esse agressor observa uma pessoa ali mais frágil, a pessoa é mais calada, porque sabe que alguma característica dela chama um pouco mais de atenção ali naquele ambiente, né? Seria indefesa a mesma palavra certa de a gente usar? Ou não seria eu uma pessoa acho indefesa? que seria a questão de o agressor perceber a fragilidade, né, dessa vítima, né, que a gente chama de vítima. Então, assim, essa questão de que é uma criança, por exemplo, que chama atenção por alguma questão que destoa um pouco do grupo, né? Por exemplo, se uma criança que for mais gordinha, uma criança que for, vamos dizer assim, muito tímida, né? Então, isso aí torna, vamos dizer assim, essa criança uma vítima em potencial para para uma pessoa ou um grupo, né? Porque o bullying ele também pode ser praticado por grupos de pessoas, né? Contra uma outra. Então, eu acho que essa fragilidade, né? Que fica de uma certa forma exposta ao grupo, né? Porque ela está diferente, ela destoa um pouco, né? A questão da cor, né? Da raça, como os nordestinos que são tão discriminados em
ambientes, né? Então, assim, a vítima tem essa característica, né? Que ela, de uma certa forma, ela destoa um pouco daquele grupo que está ali, né? Quando a gente fala de bullying, a gente lembra muito, né, e explica muito o papel, a figura, né, não digo nem papel, a figura do agressor e também a vítima, né, que recebe essa agressão. Mas quem assiste esse processo todo também participa desse bullying ou só a gente pode classificar a vítima e o agressor? O espectador também ele é um tipo de agressor, ele também está contribuindo para aquele processo todo? Ele participa de forma indireta, né? No mínimo indiretamente ele está participando ao se omitir em não impedir que aquele tipo de situação aconteça, né? Eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa falar sobre bullying, que eu identifico duas situações, né? Eu identifico uma que é o que se precisa fazer com quem está sofrendo bullying, então a escola, a família, os amigos, a gente precisa atuar para que esse sofrimento diminua. Com certeza. E um outro aspecto, que aí é uma coisa muito do nosso tempo atual, né, esses últimos anos, é que o bullying tem se tornado mais comum nas escolas, muito em função de uma fragilidade que nossas crianças estão desenvolvendo pelo tempo em que a gente está, né? A gente vive num tempo em que o individualismo é uma marca, em que as conquistas pessoais são valorizadas, parece que todo mundo tem que ser campeão, todo mundo tem que ser empreendedor, e ninguém consegue ser assim o tempo inteiro, né? Então, as crianças que de alguma forma têm uma posição mais frágil, seja por raça, cor, credo religioso, opção, orientação sexual, etc., elas acabam sendo identificadas como essas pessoas que não vão conseguir aquele padrão, aquele ideal social, e aí se tornam vítimas mais facilmente do bullying. Não que elas sejam as únicas, mas elas são candidatas mais fortes a serem vítimas de bullying e de cyberbullying. E quem é que primeiro percebe? Não é uma regra, né? Mas assim, a grosso modo, né? Falando como no contexto geral, quem é que primeiro percebe? É a família? São os amigos da sala? É o professor? Quem é que acende esse alerta de que a pessoa está passando por um problema e precisa ali de ajuda? Porque eu acho que é muito difícil, né? Quem sofre a agressão, gritar por ajuda. Exatamente. Aí é que está, né? O papel da família, o papel da escola, né? Nesse processo de que a gente sabe que existe isso. Então, a escola e a família já devem estar em estado de alerta, né? Porque isso é uma realidade das nossas escolas. Então, se o professor, a criança na escola, o professor vai perceber que essa criança está sempre isolada, ou então procura sempre ficar ao lado dos adultos, né? Porque é uma forma dela se resguardar de uma possibilidade de um ataque, né? Essa criança começa a ter uma dificuldade de concentração na escola, baixo rendimento escolar, né? Então, isso a escola vai observar. E em casa, os pais vão ver que a criança começa a não querer ir para a escola, a inventar doenças, né, como dor de cabeça. E, quer dizer, às vezes acontecem realmente, né, as doenças psicossomáticas aparecem, né, e aí vômito, a diarreia, essa questão de febre, né, crise de asma, tudo isso próximo à ida para a escola, né? Então, isso tudo a família tem que observar. Por que será? Ou então, ela mesma diz que não quer ir para a escola, quer mudar de escola, né? Então, é uma questão assim que os pais têm que observar. Eu não sei se eu posso contar um exemplo que eu vivi numa escola. Foi bem interessante porque, como você sabe, escolas mais tradicionais, as crianças entram na educação infantil e vão até o ensino médio, né? E foi interessante porque numa turminha de terceiro ano entrou uma aluna que era filha de uma pessoa de grande conhecimento aqui no estado. E lá na sala tinha uma duplinha lá de gêmeos, e esses gêmeos eram que manipulavam a sala, né? E a professora estava sempre atenta, não é, para que isso não acontecesse, mas quando essa menina entrou, a coisa se agravou, porque eles proibiram
os outros de serem amigos delas. Então veja como é. E aí essa menina, claro, ficou num estado de isolamento, né, porque os outros eram proibidos, embora quisessem se aproximar, até porque ela era filha de uma pessoa assim, bem conhecida das crianças. E para as crianças era muito bom ficar junto delas, mas eles dois proibiram. Então, a professora percebeu a situação, a menina já estava pedindo para sair da escola, porque já estava se sentindo isolada, humilhada, né? E aí, eu era psicóloga da escola e aí fiz um trabalho com a sala. Foi bem interessante, porque eu entrei na sala para contar uma história. Usei uma história infantil de um livro bem antigo, conhecido, que é Uma Joaninha Diferente. E a partir dessa discussão aí do livro, da história, da contação de história, e aí quando eu estava falando, né, que a história da Joaninha Diferente é que ela nasce sem bolinhas e as joaninhas do jardim não querem conversar com ela porque ela não tem bolinhas, então ela não é uma joaninha. Então eu fui mostrando a importância de que a gente primeiro precisa conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, para poder então saber se realmente é uma pessoa de bem, boa, é uma colega, uma amiga para a gente, né? E foi interessante porque antes de eu concluir a história, quando eu cheguei nessa parte, a turma inteira começou dizendo: os gêmeos, quer dizer, denunciando, né, que o que estava acontecendo, que aquela história estava acontecendo na sala de aula e que quem estava impedindo, né, eram os gêmeos. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, né, de uma situação em que a escola tem que estar atenta, tem que estar percebendo e poder trabalhar, chamar a família, conversar e trabalhar no caso, com esses gêmeos e com os outros que não, porque não foram e falaram, né? Então a gente também tem que trabalhar nesse sentido. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o bullying. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima sexta-feira, para vocês um ótimo dia. O destaque de hoje é do site Educação UOL, bullying, problema antigo. De acordo com o doutor em Psicologia Escolar pela USP, Nelson Pedro da Silva, casos de agressões e intimidações dentro do ambiente escolar sempre existiram, mas a impressão que dá é que vem crescendo o número de casos de bullying. Ele explica que pelo fato do termo ter se tornado cada vez mais popular, as pessoas têm essa sensação. Ele ainda explica que não há dados científicos que comprovem o aumento de casos de bullying nas escolas. É preciso identificar esses casos e compreender a violência escolar como um todo. Ele ainda explica que o bullying existe quando há sofrimento para a vítima, quando há violência física e psicológica, quando a intimidação é constante e sem motivação. Agora a gente volta ao estúdio do assunto do dia para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a Tânia levantou um questionamento muito interessante, né? É um tema antigo que hoje em dia, né, está ganhando cada vez mais espaços para debates, mas a gente vê também que o número de casos, né, de bullying vem aumentando na medida em que aumenta também esse acesso à informação. É complicado a gente tentar explicar isso, não é, Miguel? Tem uma explicação para isso? Algo antigo que vem ganhando espaço aí para debate e que também vem aumentando o número de casos. Por que isso vem acontecendo? Walter, o que acontece é que esse tipo de violência contra as pessoas sempre aconteceu nas escolas. O que eu acho que vem modificando nesses últimos anos é que as crianças têm tido menos recurso para lidar com essas situações. Sabe? Então, o que antigamente as crianças davam um jeito para resolver aquilo sozinhas, para arrumar um jeito de conversar ou de reagir,
Hoje as nossas crianças estão mais frágeis, talvez vítimas de uma superproteção, um super investimento familiar sobre as crianças, com a diminuição das famílias, inclusive. A própria violência urbana que leva todo mundo a ficar mais trancado dentro de casa, convivendo menos com a diferença, com os outros. Então essas crianças estão desenvolvendo menos recursos para lidar com isso. E acabam tendo mais dificuldade. E a forma que isso vai aparecer é exatamente nesse retraimento, se fechando, aceitando aquele tipo de violência, tendo dificuldade de reagir, né? E aí é nesse momento em que a escola tem um papel importante para identificar esse tipo de situação e fazer a intervenção para modificar esse ambiente e permitir que a criança desabroche essas relações. Completando o que Miguel está falando, a gente percebe, né? Antigamente a criança, ela brincava em casa na rua, ela brincava com seus primos, seus amigos. Hoje em dia, cada dia mais, não é? Ela se fecha dentro de casa por conta da violência. Então, o único espaço que ela tem para, vamos dizer assim, aprender a se relacionar é justamente a escola. E muitas vezes os pais, também com essa superproteção, que termina deixando essa criança mais vulnerável, né? Então, ela fica mais frágil, ela fica mais sensível a determinadas situações e acontece o que a gente vê nas escolas hoje, né? Essa questão da violência e a vitimização, né, dessas outras crianças. Muita gente, quando tem dúvidas relacionadas a qualquer tema, utiliza ali a internet como fonte de pesquisa. E é interessante que na internet encontramos muitas verdades, né, principalmente sobre o tema bullying, mas também encontramos muitos mitos. E esses mitos, eles podem atrapalhar sim, que você que está em casa sofrendo de bullying ou conhece alguém que sofre também, pode atrapalhar no momento em que essa pessoa vai procurar essa ajuda, né, pedir ajuda a alguém. É muito importante que esse pedido ele aconteça, é muito importante que você também fique atento às informações que vamos trazer agora, para mostrar para você que está em casa se é mito ou verdade e trazer uma explicação com a ajuda dos convidados de hoje. Olha só, as brigas na sala de aula, elas indicam bullying? É mito ou verdade? Sempre essas brigas que acontecem no ambiente escolar, né, na sala de aula, elas indicam bullying? Mito ou verdade? E nos explique por que é mito ou verdade. Elas, nem sempre, né? Nem sempre, porque briga em escola, na sala de aula, entre colegas é comum. Agora, o bullying vai se caracterizar pelo sofrimento, né? Pelo desequilíbrio de poder, né? Então, nem sempre indica bullying. Isso é uma questão normal até para que na escola a gente também aprende a resolver conflitos, porque isso leva para a vida. Às vezes até a briga já é um passo na reação, né? Que eu acho que a pior dimensão do bullying é quando a vítima fica imóvel. Então, se ela reage, isso já é um indício de que ali está acontecendo alguma coisa. E muitas vezes a briga não é em relação a bullying, às vezes é uma questão mesmo, uma desavença ali entre as crianças. E quando a gente fala em brigas, né, não é só agressão física, né? O fato de discordar, de ter aquele contato mais enérgico, né, naquele momento de desentendimento. Isso. Próximo ponto, temos aqui outra informação. Será que é mito ou verdade que, ao ver uma situação de bullying, né, a presença de qualquer adulto, ela causa intimidação na criança agressora? Será mito ou verdade? Eu acho que a presença de um adulto inibe um pouco, sim, a ação das crianças, porque imaginariamente esse adulto sempre vai estar numa posição de autoridade dentro da escola. Então isso faz com que a criança se sinta um pouco inibida. Não impede completamente. Você pode ter casos em que as crianças, mesmo diante de um adulto, permaneçam com a postura, né, agressiva, mas é um inibidor. Principalmente se a criança, em casa, ela não tem esse respeito pelo adulto, pelos pais. Então, isso vai refletir na escola, né? Então, necessariamente, a presença de um adulto não vai inibir. Ótimas explicações. Próximo ponto, mito ou verdade? O bullying, ele faz parte do crescimento? Trata-se apenas ali de brincadeiras de crianças? Mito ou verdade? De jeito nenhum. O bullying
traz nenhum benefício nem para o agressor, nem para a vítima e nem mesmo para os que estão ali observando, né? Os espectadores. Então, o bullying é sempre uma situação de violência. Pode ser violência física, violência psicológica, né? Que vai levar para essa criança vai levar com ela essas sequelas para o resto da vida, né? Então, não tem nada de brincadeira aí. É porque a própria ideia do bullying já traz em si esse ato de violência, né? É completamente diferente de um apelido que a pessoa aceita bem e brinca com aquele apelido e tal. Quando isso ocorre, aí a gente tem um momento em que as coisas estão funcionando entre aquelas duas crianças. Mas no momento em que a pessoa se incomoda, que aquilo inibe ela, que ela passa a sofrer em função do que está recebendo de apelido ou de xingamento, etc., então aí sim é um bullying. E aí deixa de ser saudável de todas as formas. E tirar essa ideia da cabeça, né? Que não faz parte do crescimento, de forma alguma. Não, né? não faz parte do crescimento. Aceitar isso aqui como desculpa. Não. Esse tipo de agressão não faz parte do crescimento. Pelo contrário, o que deveria fazer parte do crescimento entre crianças é conviver entre os diferentes e tolerar a diferença. E não apontar o dedo para essa ou aquela a partir de alguma característica física ou psíquica. Próximo ponto, temos aqui outra explicação, né? Outra tela com a informação, mito ou verdade, que os pais da vítima, eles ainda culpam, né, a criança pelo bullying. Existe muito isso do pai da vítima. A criança chega em casa, relata uma situação de bullying, por exemplo, esse pai, geralmente, né, acontece isso, ele culpa a criança por estar sofrendo aquela agressão? Mito ou verdade? Eu acho que, como a gente diz, cada família, né, tem os seus valores, né, e esse pai que sempre diz, se chegar em casa apanhado, apanha, isso aí é uma incitação à violência, né? Você tá levando o filho a ser violento também. Então, depende do pai, né? Então, se forem aqueles pais que dialogam com o filho, que tem uma relação boa com esse filho, que são aqueles pais que a criança tem a segurança de chegar em casa e dizer e contar, né? Esse seria o ideal, né? Então, mas existem esses outros, como eu falei, que dizem, não, se chegou apanhado, apanha, né? Então, fica mais complicado ainda para uma criança vítima do bullying, chegar para uns pais desse e conversarem a respeito. Isso que ela está falando é importante, é preciso ter cuidado com isso, porque o que pode acontecer é que uma criança que já é vítima de bullying, ou seja, ela já está sendo vítima de algum tipo de violência dentro da escola, quando chega em casa e os pais tratam como se ela fosse frágil, é ela quem não reage, é ela que se coloca numa situação assim, etc., você vai estar criando para essa criança dois momentos de violência. A violência na escola e a violência em casa, sem querer, evidentemente, com a melhor das intenções, porque a criança vai se sentir, além de estar sendo agredida, ela vai se sentir frágil porque, poxa, eu não consigo lidar com a situação. Então, ela é duplamente vitimizada. Né? Então, não pode nem contar com a família, né? A gente precisa reconhecer essa violência e trabalhar para, até que ela possa passar a reagir, para que a escola possa fazer algo para ajudar ela, mas a gente precisa, primeiramente, reconhecer que ali há um ato de violência acontecendo e que a gente precisa ajudar essa criança a lidar com aquilo. É muito delicado mesmo, né? Porque na escola ela não teve essa liberdade de contar para alguém que estava sendo vítima, mas contou para os pais. Quando os pais culpam a criança pelo bullying, aí veja só, né? A importância desse diálogo sempre aberto com os filhos, independente da idade, né? E porque o que a gente tem que pensar que os pais são aquelas pessoas que dão a segurança emocional para a criança, né? E se ela não pode contar com eles, né? Aí fica difícil. Ela vai contar com quem? Né? Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema? Manda para a gente no 3424-1977, nossa linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Deixa aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre o bullying, né? Os limites entre a brincadeira e a agressão. No bloco anterior a gente deu início ao quadro Mitos e Verdades com muitas informações para você que está em casa e vamos dar continuidade sim para aprendermos mais. É mito ou é verdade? Temos aqui uma próxima informação e com a ajuda dos convidados vamos compreender se é mito ou verdade. Olha só, o bullying físico é o mais prejudicial do que o bullying verbal ou relacional? Mito ou verdade? Tem como a gente fazer essa diferença, né? De um ser mais grave e o outro não? O bullying físico, ele é mais prejudicial? Mito ou verdade? Eu diria que isso é um mito, né? Entendo até que é o contrário. O bullying psicológico, o bullying relacional, ele tem uma dimensão de violência que pode ser mais grave do ponto de vista da repercussão para o futuro dessa criança do que uma agressão física, que tende a ser uma coisa mais pontual. Não que não seja grave. Até porque o bullying físico ele vai deixar marcas no corpo, né? Mas o verbal e o relacional serão marcas psicológicas, que são mais difíceis, né? Ali a marca física é grave, claro que é, vai deixar uma marca ali, mas um curativo, então uma medicação vai cicatrizar aquele espaço. Mas quando é, né, algo no psicológico, se não tem ajuda de um profissional, de um psicólogo, dura muito mais tempo. Muito mais tempo, leva para a vida, né? Então é muito mais prejudicial. A repercussão a longo prazo é mais intensa, né? Isso vai deixar uma marca que pode interferir na própria construção da personalidade da pessoa. Então ela pode se tornar uma pessoa insegura, frágil, né? Que se deixa se submeter muito facilmente a uma outra pessoa, e isso é muito grave. Ok, vamos ver aqui outra afirmação. Vamos aprender se é mito ou verdade que diminuíram as práticas de bullying nos últimos anos. De forma alguma. As pesquisas têm mostrado que essas práticas têm crescido, muito pelo contrário, né? Tem crescido muito nas escolas. E a última pesquisa, né, do IBGE mostra que 46% dessas crianças... No Brasil foi feita uma pesquisa e que 46% dessas crianças pesquisadas disseram que sofreram bullying. Essa pesquisa saiu em 2015, foi o ano passado. Temos outra tela, outra informação, vamos ver, vamos seguir aqui. Todas as escolas têm bullying em graus variados? Mito ou verdade? É verdade, né? Provável, vamos dizer assim, né? A gente não tem como saber se em todas exatamente, mas a gente pode dizer que é provável que em alguma medida, mais ou menos grave, a gente vai ter situações que vão além de uma brincadeira entre dois colegas, né? Que vai para o limite da violência. Quando a gente fala em graus variados, né? Seria os tipos de bullying, seria mais intensos, menos intensos? É o sofrimento, né? Que causa, né? Eu acho que até onde vai, até onde vão deixar essas marcas, né? Que podem ser uma coisa que a própria criança tenha uma estrutura mais resiliente, né? E que possa superar essa questão, e outras que sejam mais sensíveis, mais vulneráveis, né? E aí vai levar para muito mais tempo. E isso vai prejudicar muito mais. Ok, vamos a outra informação. Mito ou verdade? Sofrer bullying na infância pode causar mais danos na saúde mental das vítimas do que os maus tratos vindos dos adultos? É complicado. De uma forma geral, sim, porque as crianças tendem a ser mais frágeis, têm menos recursos para lidar com a violência. Então isso acaba deixando, né, uma marca mais profunda, vamos dizer assim. O adulto, a tendência é que ele já tenha uma certa experiência, um certo convívio que permite a ele lidar melhor com essas situações de agressão. Mas é sempre isso, né? Isso é uma tendência. E são marcas assim que, como a gente tem visto, né, na televisão, que vem assim aos extremos, né? Então a gente está vendo o que está acontecendo nas escolas de crianças que sofreram bullying muito tempo, quando são adolescentes, voltam na escola, né? Então, como a gente já viu aí,
crianças sendo mortas, né? Exatamente porque o problema foi se propagando, se agravando, né? E também isso foi, o bullying chamou muita atenção para o fato de crianças estarem se suicidando, né? Então o sofrimento é grande, então não é brincadeira. Então a gente tem que ter muita atenção com isso nas escolas e em casa. Não quer dizer que é regra, né? Não, essa questão não. de a pessoa foi vítima um certo tempo, né, da vida, foi vítima de agressão, foi vítima de bullying e ela tenta se vingar e torna agressor. Pode acontecer. Pode acontecer, mas não é uma regra exatamente. Mas né? É muito comum isso acontecer. E assim, é mais comum do que a gente imagina a gente ver as crianças sofrendo genuinamente com essa história de bullying. Então, isso que Marciana colocou é muito importante porque é um mito se falar sobre suicídio entre adolescentes e pré-adolescentes, né? Como se isso fosse apenas fruto de um transtorno mental ou isso não acontece. E infelizmente acontece. E a forma de a gente lidar com isso é a gente poder falar abertamente sobre essas coisas. Sabe? Porque acontece. As crianças sofrem e a gente precisa reconhecer esse sofrimento e tratar desse sofrimento. Fazer de conta que o que está acontecendo ali é algo menor não diminui o sofrimento nem ajuda a criança. Essa questão é tão séria, né, que em 2009, aqui em Pernambuco tem uma lei, né, que fala que obriga as escolas de Pernambuco trabalharem sobre o bullying, já estarem no seu projeto político-pedagógico ações direcionadas para as questões do bullying. Em 2015, a lei do MEC, né, também que vai falar sobre essa questão aí, que as escolas precisam trabalhar. Então, a questão não é uma coisa pequena, é uma coisa que está se agravando, e tem que se tomar uma providência. E a gente vê muito, né, a situação hoje em dia, né, o nosso dia a dia é um dia a dia muito corrido e vocês tocaram aqui no decorrer do nosso programa a importância dessa família dar ouvido a esse filho, a conversar, ter um diálogo aberto com essa criança, esse adolescente, mas a correria do dia a dia às vezes deixa isso para segundo plano. Às vezes os pais tentam compensar essa ausência com bens materiais, como a gente bem sabe disso, né? A situação fica ainda um pouco mais agravada quando esse filho não tem essa família para conversar, quando esse pai ele também não vê uma solução, né, imediata para aquele conflito que está acontecendo na casa, aí supre a carência com um objeto, por exemplo. Nesse momento, né, esse pai ele pode procurar uma ajuda com um psicólogo? Eu acho Seria que ele o deve. mais indicado ele fazer isso, já que ele não tem esse tempo todo, que acha que precisa, né, dedicar muito tempo? Ele deve procurar um profissional especializado para ajudar? Eu acho que ele deve, né? Se ele está sentindo que ele tem dificuldade em ajudar o filho, seja por falta de tempo ou por falta de condições mesmo, ele precisa pedir ajuda a alguém. Ele não pode deixar que essa situação se perpetue. O que eu acho que a gente precisa ter atenção em relação ao bullying é que as crianças precisam de um espaço para que elas interajam com os adultos e conversem sobre essas questões. A família, normalmente, na maioria dos casos, é o local onde isso acontece. Mas, infelizmente, a gente sabe que há famílias e famílias. Né? Há famílias em que o melhor é procurar um outro lugar. E aí essa criança precisa ter uma outra rede de apoio com quem outros adultos, outras pessoas com quem ela possa contar. Seja um vizinho, seja um parente próximo, um irmão mais velho, um professor, um coordenador na escola. Mas ela precisa ter espaço para estar dialogando sobre as questões dela. Né? A família ocupa esse lugar, mas a gente tem que entender que há famílias que maltratam. Então a gente precisa de um espaço para que essa criança encontre o lugar. E no caso dos pais que não têm essa possibilidade de oferecer isso para os filhos, por falta de tempo, etc., vão procurar ajuda. E uma ajuda que os pais têm encontrado, que não é exatamente uma ajuda, tem sido... já que eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu permito que ele faça certas coisas. Por exemplo, tem tomado conta dos espaços privados hoje em dia as telas. Celular, tablet, videogame, computador, e esses aparelhos não são bons educadores. Eles podem ser boas ferramentas para o desenvolvimento de algumas habilidades, de algumas competências, mas a relação com outras pessoas é insubstituível.
E essa relação da criança com os pais, né? Ela, como bem falou Miguel agora, ela é insubstituível. Mesmo que ele tenha outras pessoas, e que é uma coisa boa que ele tenha, né? Como um coordenador na escola, o psicólogo da escola, né? Um amigo, mas os pais têm que tomar para si essa responsabilidade. O filho é dele, né? Então, ninguém substitui pai e mãe, né? Então, eles têm que entender que assumiram essa responsabilidade. Então, tem que dar conta, né? Então, encontrar formas, maneiras aí de como esse filho perceber que eles estão ali presentes, né? Às vezes, quando eu digo assim, filhos que estão presentes, às vezes os pais estão longe, mas estão presentes, né? Se faz presente na vida da criança. E é isso que a criança precisa, saber que seus pais estão ali a hora que ele precisar, ele pode ligar, ele pode conversar, ele tem esse espaço, né? Então é isso que é importante para a criança saber. Quando a criança tem esse espaço é maravilhoso, né? Porque os pais são as pessoas que estão ali próximas o tempo inteiro, são os interlocutores privilegiados das crianças, né? Mas é preciso que eles estejam lá. Nunca transferindo responsabilidade. Não. Pois é, né? Tem filho quem quer. Ok. Resposta rápida, simples e objetiva. Vamos ao próximo ponto. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade? Sofrer bullying fortalece para a vida? Mito ou verdade? Na maioria das vezes, ou quase sempre, né? É mito, né? Porque o bullying, ele, como a gente já conversou aqui, já disse aqui, ele traz consequências negativas muito duradouras, né? E dependendo de como essa criança percebeu essa agressão, ela vai reagir também, né, de forma mais profunda ou não, né? Ou mais leve ou não. Então, o bullying, ele nunca vai fortalecer para a vida. Agora, a gente tem aquelas crianças que, como eu falei, é a questão da resiliência, né? A resiliência é aquela capacidade da criança ou da pessoa estar numa situação difícil, mas que encontra saídas e melhora, vamos dizer assim, né? Mas isso aí é uma questão, a maioria não é assim, né? Então, a gente precisa, eu concordo aí, dizer que mito, sofrer bullying fortalece para a vida, não é verdade. Para a gente enfrentar a vida, a gente não precisa necessariamente sofrer. Embora o sofrimento faça parte da vida, porque ele é inevitável. Mas o bullying é evitável. Então a gente pode passar sem essa. O bullying é evitável, ele pode e deve ser tratado ali no ambiente escolar. De que forma, né, vocês tratam o bullying dentro do ambiente escolar? Você contou aquela história, né, da Joaninha, onde as pessoas identificaram tanto o agressor quanto a vítima, né, em uma simples história. De uma forma lúdica, você conseguiu fazer essa identificação e oferecer ajuda para todas as partes que estavam envolvidas nesse processo. Uma ajuda muito importante. De que outra forma a gente poderia exemplificar para quem está em casa, tanto no ambiente escolar como em casa também? Os pais poderiam fazer o quê para tratar esse assunto com os filhos? Na escola, eu acho que tem que haver sempre ações, projetos, em que essa questão da tolerância, da solidariedade, não é? da questão de se desenvolver a empatia com o outro, que é muito importante. A gente, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente evita muitas coisas, não é? Desagradáveis para o outro, né? Se a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então, a escola e a família, não é? Eu acho que eles têm esse papel, né, de estar sempre trabalhando essa questão da tolerância ao outro, da solidariedade, do companheirismo, porque na escola, a gente não vai para a escola apenas para aprender a ler, escrever e contar, não é? A gente vai aprender, vai fazer amigos, e muitas vezes amigos que vai para a vida inteira, não é? A gente também vai para a escola a aprender a conviver com as diferenças, né? Então, eu trabalho com educação inclusiva e a gente bate muito sobre isso, essa questão, né? O respeito ao outro, o respeito às diferenças, a questão do companheirismo,
a questão de que a gente precisa se colocar no lugar do outro para poder entender um pouco o outro e assim respeitá-lo, né? Então a escola deve estar sempre voltada para esses projetos e ações dentro da escola, né? Numa visão interdisciplinar, né? E acho que isso é o que conta. E os valores da família, né? Também que devem ter, assim, ser pautada por isso também, né? Essa tolerância, essa solidariedade, né? A justiça, que é uma questão importante, né? Então, voltada sempre para a cidadania. Esse aspecto da tolerância é fundamental, porque o mito, o bullying, ele se alimenta da intolerância, né? É a dificuldade de você lidar com aquela pessoa diferente que faz com que você a agrida. Então, trabalhar a tolerância nos espaços privados, em casa ou na escola, isso é fundamental. E a grande questão para as crianças são os exemplos. Então, não adianta você dizer para a criança ser tolerante, ser solidária, ser assim, se você, como pai, como escola, como mãe, você age de uma forma diferente dessa. Não adianta você pedir para a criança, respeite o próximo, mas dentro da escola há momentos em que há um desrespeito, ou você, enquanto pai e mãe, trata mal uma pessoa pela cor, pela condição social, etc. Então, o exemplo é que é o grande motor de uma transformação na sociedade. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos dar uma pausa, né, na nossa conversa, porque eu tenho um ótimo recado para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia, está nos acompanhando. Olha só que grande novidade vamos falar a partir deste momento. A grande novidade para você que gosta de moda, né? Para o povo evangélico que tem a inauguração, né? A loja já foi inaugurada, nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas. Tem ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Deixa eu te contar um segredo, olha só. Gostou dessa roupa aqui? É da Lady Eva Moda Evangélica, estou usando aqui no programa as roupas, né, da Lady Eva Moda Evangélica. Lá você encontra preço bom e qualidade. A partir de agora vamos acompanhar um recado sobre essa grande novidade, inauguração da Lady Eva no Shopping Guararapes. Confira! Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Pois bem, tem Lady Eva em Boa Viagem, próximo ali à pracinha, tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, e agora também essa grande novidade, a loja novinha lá no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica. Quer outras informações? Liga para o 3096-0099, 3096-0099. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui, as informações são dicas que vamos trazer, são oportunidades de emprego. Olha só, 5 vagas disponíveis para analista de suporte de sistema. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino superior completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, 5 vagas para analista de suporte de sistema. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 3 vagas para atendente de lanchonete.
Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, 3 vagas para atendente de lanchonete. Vamos a mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 10 vagas para consultor de vendas, 10 oportunidades para preencher uma dessas vagas. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.150 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Olha só, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E a gente agora segue falando sobre bullying aqui no nosso programa. Desde o início do programa estamos entendendo, né, a diferença, né? Até onde vai a brincadeira, até que ponto, né, essa brincadeira é saudável, até que ponto começa a se tornar um bullying, uma agressão. Estamos com 2 convidados que entendem e muito sobre o tema, estão nos ajudando a compreender melhor, né? A Marciana Falcão, psicóloga e pedagoga, e também o Miguel Gomes, que é psicólogo. A gente falou sobre o bullying, sobre como procurar ajuda, né? Como é que é a importância da família nesse processo todo. E a gente ainda não tocou num assunto que é muito interessante, que é o cyberbullying, né? Quando foge ali do ambiente escolar e vai para o ambiente virtual. É mais grave? Está cada vez mais comum? Como é que a gente poderia iniciar esse bloco do programa falando sobre o cyberbullying? O que é o cyberbullying? Essa é uma modalidade do bullying que vem ganhando força, né, ultimamente, que é o bullying feito através de grupos de rede social, páginas em redes sociais, né, esse tipo de veículo na internet. E ele é muito grave porque ele tem uma dimensão da anônima. Essas páginas são criadas e até que se descubra quem criou essa página e que se possa intervir sobre isso, passa muito tempo, normalmente a situação de bullying já se torna muito grave. Né? Então, é realmente uma modalidade, né, que vem aparecendo e que tem se disseminado. Isso praticamente em todas as escolas você encontra uma página, um grupo que tem uma zombaria com alguém, ou muitas vezes, o que também é muito grave, é a divulgação de vídeos íntimos entre os colegas de sala, e isso se propaga, viraliza pela internet, e isso pode trazer sérios prejuízos, tanto psíquicos quanto para a própria vida prática da pessoa dali em diante. O cyberbullying pode começar ali na escola e se estender até as redes sociais, até a internet? Pode sim, né? Então, hoje em dia, toda criança e adolescente tem acesso, né, ao computador, às mídias, né? E isso aí facilita, né, esse tipo de bullying que é tão nocivo, né? E que ele é muito nocivo porque ele extrapola os muros da escola, ele expõe a vítima a um número muito grande de pessoas e fica difícil até depois se conter esse tipo de agressão, né, de violência, né? Então, aí vai entrar a polícia, né, vai entrar aí pessoas, então a vítima ela se expõe demais, né? Ela se expõe demais e isso com certeza não é uma coisa boa para qualquer pessoa. Isso é uma violência muito grande, né? Então, isso até o Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha, né? Exatamente falando sobre o bullying e chamando a atenção para essa questão do cyberbullying, né? Que é muito nocivo. Porque no bullying, vamos dizer assim, tradicional, que ocorre nas escolas, você normalmente consegue identificar a vítima e o agressor, com quem você vai trabalhar para resolver essa situação. Quando você vai para o cyberbullying, a dimensão anônima disso, né, não que aquilo apareceu do nada, alguém criou aquela página, convidou as outras pessoas. Mas para se descobrir isso, demora. Às vezes é preciso a intervenção da polícia, então isso leva tempo,
né? E enquanto isso está acontecendo, aquele conteúdo está se propagando internet, e está se disseminando por um número cada vez maior. Então, o bullying, que antes era restrito a um ambiente de uma sala de aula, no máximo a escola, né? E a escola tinha as pessoas ali para lidar, no cyberbullying isso ganha uma dimensão anônima e uma dimensão de tamanho que se torna muito mais difícil para lidar. As vítimas tendem a ter um grau de sofrimento muito grande, né, com essa exposição que o cyberbullying promove. É preciso cuidar muito bem disso. É você não saber quem é o seu inimigo, né? Então, quem é que está trabalhando, fazendo esse tipo de situação com você, lhe expondo, né? E você não sabe nem por onde começar. Né? Então, é mais doloroso, vamos dizer assim, causa muito sofrimento. Parece que é mais forte, né? Parece não, às vezes é mais forte. Tem um certo efeito manada, né? Porque assim, se você está numa sala de aula e tem alguém que é vítima de bullying, esse efeito manada já pode acontecer, né? O que é o efeito manada? Algumas pessoas, não, porque um amigo está fazendo bullying contra o outro, então eu vou e faço também. Mas quando isso vai para o anonimato da internet, isso, né, a gente observa isso nas redes sociais que nós temos, quando determinados comentários abrem espaço para comentários nas postagens de violência, de incentivo à intolerância, intolerância religiosa, sexual, de orientação, enfim, a gente vê isso no dia a dia, numa rede social comum. E aí quando você cria uma página para isso, então imagine a dimensão que isso toma, né? Isso tem acontecido e a gente observa até pela própria imprensa como há casos de jovens que tentam contra a própria vida a partir da exposição que sofrem via rede social através desse tipo de bullying. Aí o pai e a mãe estão em casa acompanhando o programa e pensa, né? Qual a probabilidade do meu filho sofrer bullying, o cyberbullying, né? Tem uma probabilidade muito alta? Como é que a gente poderia responder a esse questionamento? Meu filho gosta de utilizar redes sociais, gosta de estar conectado, gosta de falar com os amigos. Qual a probabilidade dele estar nesse ambiente e sofrer um cyberbullying? Eu acho que a gente não tem como dimensionar, mas eu acho que os pais têm que estar atentos, né, com quem o filho conversa, a que tipo de sites eles têm acesso, não é? A que tipo de mídias ele tem acesso e na escola como é que é, porque existe a gente é muito comum entre adolescentes aqueles jogos, né? Um está na sua casa, outro está na outra, na sua, e eles começam. Mas aí a gente não sabe até que ponto, né, isso pode levar, né? Então, eu acho que os pais, é sempre o papel deles, né? Estar sempre observando, olhando e cuidando, né? Que esse é o papel primordial. Porque a gente não tem condições, eu não tenho, assim, dizer para você como é que ele vai poder, se ele tem essa condição, né? Então, eu acho que quando a coisa se propaga e entra outras pessoas para investigar, eu acho que é que chega, não é? Não sei se Miguel tem alguma informação a mais. Eu acho que os pais precisam acompanhar, né, o que os filhos fazem nas redes sociais, porque Facebook, Instagram, essas redes sociais de imagem, de pequenos textos, têm levado algumas crianças a se exporem demais nessas redes sociais. Eu acho que tem uma dimensão da vida privada que precisa ser preservada, sabe? Eu acho que ali a gente não precisa estar falando sobre o que a gente faz no dia a dia. Eventualmente, algumas pessoas fazem isso e até se dão bem financeiramente, isso vira uma profissão. A gente tem aí, né, esses pessoal fit, os blogueiros, alimentação, o pessoal ganha dinheiro com isso. Mas aquilo é um negócio. Aquilo que aquelas pessoas estão expondo ali não é necessariamente a vida delas. Aquilo ali é um ambiente montado justamente para impressionar. E as crianças muito facilmente, e alguns adultos também, se encantam com aquele tipo de vida e começam a fazer postagens parecidas como se fosse um blogueiro ou uma blogueira, que aquilo fosse
a vida delas. E a gente precisa ter cuidado, porque aquelas pessoas lá, os blogueiros de verdade, eles têm toda uma proteção em torno deles para isso. A gente, no dia a dia, o adolescente dentro de casa não tem. Então, ele passa para uma exposição da vida privada que pode trazer muitos prejuízos para ele. Seja via cyberbullying, porque vão pegar alguma questão pontual na vida daquela pessoa, por exemplo, vão pegar, fulano postou um vídeo aqui ou uma fotografia, e na fotografia, sei lá, aparece um cachorro sujo. E aí pegam aquele cachorro sujo para começar um bullying com ela, ou um livro que tem na estante, ou um refrigerante de, vamos supor, baixa qualidade que tem numa mesa. Então começam a pegar aquilo ali para usar, para provocar e para tirar a onda daquela pessoa. Então, essa exposição a gente precisa ter cuidado. Quanto mais exposição, vulnerabilidade, né? De se tornar vítima de um bullying. Eu acho que a gente precisa ter tem um aspecto da vida privada que a gente precisa manter em reserva. Tem, assim, uma diferença entre o bullying praticado por meninos e por meninas? São agressões diferentes? São situações diferentes? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Se existe essa diferença entre o bullying praticado pelos meninos e pelas meninas? Os meninos, geralmente, eles usam muito a força, né? Eles são mais fortes, e o bullying se caracteriza exatamente pelo esse desequilíbrio de poder. As meninas, elas geralmente são mais sutis, mais a questão da fofoquinha, né? Da questão da difamação, de uma forma muito sutil, né? Elas são mais sutis do que os meninos. O que eu tenho conhecimento os meninos tendem a ser mais ruidosos. Exatamente. As meninas são mais... O bullying físico é mais comum entre os meninos. Eu diria que uma diferença é que o bullying físico é mais comum entre os meninos. Geralmente são entre pares, assim, essa agressão, ou um adulto ele pode cometer um bullying contra uma criança e, nesse caso, ele pode chegar também a ser preso se ele pratica um ato desse contra uma criança, um adolescente? Eu diria que é até mais grave, né? Um adulto fazer um bullying com uma criança. Mas existe. É algo mais grave do que se são duas crianças que estão numa condição de uma certa igualdade, né? Estão numa certa relação ali mais igual, né? Mais isonômica, enquanto que um adulto, a posição dele, isso é mais grave e acontece. Até porque existem casos de professores, né? Que às vezes, por incrível que pareça, mas às vezes uma questão assim, um apelido que o professor até mesmo uma forma da criança ser e o professor salienta, né? Então isso também é uma forma de bullying, porque a criança se constrange, né? E isso às vezes se repete, né? No dia a dia da criança. Então pode acontecer também. É uma questão assim, mais difícil, né? Mas não existe. Existe sim. Estamos próximo ao final desta edição do programa, né? Vamos fazer meio que uma revisão de tudo que já foi falado aqui. Primeiro a gente vai trazer dicas para esse pai e essa mãe. O que é que você pode observar no seu filho? Quais características e sinais que seu filho pode transparecer para que você perceba que ele está sofrendo algum tipo de bullying na escola ou em qualquer outro ambiente? Em poucas palavras, como é que a gente resumiria isso? Observar se ele não quer ir mais para a escola, se ele tem poucos amigos, não é? Então a gente sabe que a criança sempre tem festinhas, convites, recebe convites na escola e essa criança nunca recebe, recebe um telefonema. Se ela está sempre dizendo que está com dor de barriga para não ir para a escola, inventando sempre questões para não ir para a escola. Então, a família é uma luzinha amarela que se acende aí. Aí a família identificou através desses sinais que foram descritos, podem pedir ajuda a quem? Como é que funciona essa questão da ajuda? Acho que o primeiro passo do bullying que ocorre na escola é procurar a escola para saber se a escola já conseguiu identificar esse bullying ou não. Se não, apontar para a escola que está acontecendo para que ela possa atuar. E em relação ao cyberbullying que esteja acontecendo, é preciso identificar se aquilo é um grupo que está ligado à escola, eu acho que o primeiro caminho é sempre procurar a escola,
A escola quem tem é o espaço onde isso pode ser resolvido, para, junto com a escola, tentar dar conta daquela situação. No caso de um cyberbullying, um vídeo que vaza e isso se dissemina, eu acho que tem que procurar a polícia, porque aí extrapola os muros da escola e vira uma questão mais complicada, e aí a gente vai ter que vir com a intervenção policial. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, né? Você sabe como identificar os sinais de quando alguém está sofrendo bullying? Olha só, das pessoas que ligaram e interagiram aqui conosco, 89% disseram que sim, que sabem, né, como identificar os sinais de quando a pessoa está sofrendo ali o bullying. 11% falaram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por seu carinho e audiência. Estamos agora na reta final, momento de agradecer aqui aos convidados por nos ajudar a compreender melhor o tema. Marciana Falcão, psicóloga e pedagoga, mestre em psicologia clínica, ela também trabalha na gerência da educação infantil e anos iniciais, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Ela é responsável de educação, desculpa, Secretaria Estadual de Educação. E também ela é responsável pelo projeto Família Escola. Coordenadora também do Serviço de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Bom, agradecer o convite e dizer que a gente está sempre à disposição para algum esclarecimento e alguma outra conversa, e chamar a atenção para os pais, não é? E para a escola, que esse é um assunto muito sério que não pode ser tratado de forma banal. Mais uma vez, muito obrigado, Marciana. Também queria agradecer ao Miguel Gomes, ele que é psicólogo. Miguel, muito obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Último recado, fique à vontade. Eu agradeço bastante o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E queria só deixar o recado que o bullying, ele tem como a gente tratar isso, né? Tem como a gente cuidar das pessoas que estão envolvidas, mas é muito mais fácil se a gente conseguir prevenir. E, assim, fundamentalmente a forma de prevenir isso é a gente saber viver com a diferença, saber tolerar o diferente, conviver com aqueles que são diferentes, que pensam diferente da gente, que têm opiniões diferentes, que pensar diferente da gente não significa que é nosso inimigo, que a gente vai brigar, a gente pode conviver pacificamente com quem pensa diferente. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!